por ter o privilégio de ser pastor de hoje, eu quero fazer uma breve apresentação mais pessoal do pastor Bruce Mediano. Os irmãos da igreja de estão aqui, conhecem eles muito bem, e eu tenho grande admiração por eles, para tanto eu quanto Tassa. Eles para nós são um modelo, exemplo e referência. O pastor Bruce como marido, como pai, e certamente a irmã Eliana como esposa e mãe para minha esposa, e também o pastor Bruce como um pastor. Então para mim é um mentor. A gente vê na Bíblia esse tipo de relacionamento, e nos estudos a gente cria algumas referências que a gente gosta muito do desenvolvimento da história, né? Mas tem algumas pessoas vivas que estão conosco, de carne e osso, que a gente pode olhar e lembrar das palavras de Paulo, olhando para essa pessoa, ser de meus imitadores. Ele disse para o pastor Bruce que eu posso imitá-lo na medida que ele imita a Cristo. Ele para mim é uma grande referência, um grande exemplo. Antes de convidar, posso convidar o pastor Bruce para vir aqui, mas também a irmã Eliana, que nós vamos orar por ela. Hoje ela completa mais um ano de vida dado pelo Senhor. Vamos agradecer a Deus por essa família, por mais um ano que Ele concedeu assim a irmã Eliana. Deus, estamos aqui com o coração cheio de gratidão pela irmã Eliana, que completa mais um ano em Tua presença. O Senhor concedeu vida, salvação, uma caminhada espiritual. Te agradecemos pela sua família que o Senhor formou. Te agradecemos também pelo pastor Bruce, que o Senhor concedeu a ela como marido, e pelas muitas bênçãos que o Senhor deu. E a principal de todas, como já mencionamos, o Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos porque dia após dia ela pode te conhecer, ir aos teus pés e conhecer o Deus que morreu na cruz por ela. Te agradecemos também, ó Deus, pelo serviço que o Senhor tem feito ao teu povo através do pastor Bruce e da irmã Eliana. Sabemos que muitas pessoas têm sido salvas, e pessoas têm sido santificadas, e encontram neles um exemplo que podem imitar e crescer em graça no conhecimento da palavra de Deus. Te pedimos bênçãos para a sua família, te pedimos bênçãos espirituais para eles, e também que Deus, nós clamamos que o Senhor continue nos usando como instrumentos, ferramentas em tuas mãos, para que através deles, tanto o pastor Bruce como a irmã Eliana, o teu nome seja glorificado. E o centro disso tudo é o Senhor. Por isso nós te louvamos por esse momento, por essa data, por esse aniversário. Que o Senhor receba a glória que o Senhor merece. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Também sejam parabéns. Aliás, para quem não sabe, no dia 25 deste mês vai completar 47 anos que eu levei ela num barco para o meio de uma lagoa lá da Jijoca, no noroeste do Ceará. O sol estava se pondo de um lado da lagoa e a lua cheia levantando do outro lado. Eu pedi ela em casamento. Demorou 7 minutos para ela me responder sim. Eu acho que... é o número da perfeição. Pois é o número da perfeição. Eu acho que, para ser honesto, feriu um pouco o meu orgulho de ela demorar 7 minutos. Assim é melhor. Isso ajudou muito. Obrigado. Mas por outro lado, ela diz que durante esse tempo ela estava pensando: a minha vida vai mudar muito se eu me casar, eu não vou poder mais ser essa pessoa egoísta que sou, dormindo até quem sabe que horas. Eu digo graças a Deus que ela pensou um bocado sobre, porque de fato mudou muito mesmo, e ela tem cumprido a promessa dela de se casar comigo e ter paciência em perseverar comigo esses 46 anos e meio que estamos casados.
Não sei se todos sabem, mas hoje é chamado o Dia da Bíblia. E nós estamos aqui neste momento para nos ocupar com a palavra do Senhor. Especialmente lhe convido a abrir em Gênesis e no começo da Bíblia. E sendo o Dia da Bíblia, nós precisamos dar atenção à palavra do Senhor. E eu quero me dirigir especialmente hoje a seguinte pergunta: quem sou eu? Como é que você responderia esta pergunta, quem sou eu? Afinal de contas, a resposta dessa pergunta é muito importante. E citam aí comigo Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a primeira resposta que você deve dar a essa pergunta, quem sou eu, é: eu não sou Deus. Foi você que criou os céus e a terra. E se você não criou os céus e a terra, e nem a água, nem essa grande variedade de plantas aí, se você não criou a água, o sol, essas nuvens que estão passando aí, se você não criou essas coisas e não criou a si mesmo, então você não é Deus, né? O primeiro versículo da Bíblia nos deixa isto muito claro, não é? Você teve o poder, ou tem o poder de dizer haja luz, e há luz, como Deus fez. Você é capaz de impedir a sua morte? Pois bem, então você também não é Deus, porque só Ele se encontra nessa condição. Mas pulando então em Gênesis 1 para o versículo 26. No versículo 26 diz mais uma coisa quanto a quem você é. Lá diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, que de novo afirma que você não é Deus, né? Foi Deus que fez o ser humano. Mas aqui você tem uma resposta quanto a quem você é, que contraria o que nas escolas vocês são ensinados, e é que você não é um mero animal. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isto é, nós, diferente de qualquer dos animais ou qualquer outra parte da criação, nós temos uma semelhança a Deus. E isto é um fator muito importante. Um cachorro, por exemplo, ele vai na casa do vizinho, rouba lá o osso do vizinho, do cachorro do vizinho. Depois ele vai ficar lamentando que roubou o que era de outro. Não, os animais não têm, entre muitas outras coisas, os animais não têm essa capacidade que nós temos. Além disto, um pouco da nossa semelhança a Deus é a capacidade de comunicação e de planejamento. Por que está aqui hoje um grupo tão grande de pessoas? É porque houve comunicação um com o outro para a gente poder estar aqui presente neste dia, não é? Então, nós não somos meros animais. Usando o exemplo de cachorro de novo, o cachorro não pode planejar um mês ou mais
adiante e comunicar para um bocado de cachorro que vão fazer uma reunião num lugar. Eu acredito que a maioria de nós nunca tinha andado aqui, não é? Essa é a primeira vez para mim. Então, em termos de responder a pergunta, quem sou eu? Eu não sou Deus, eu não sou um mero animal, eu sou positivamente uma criatura, não um Deus, né? Mas uma criatura feita à imagem de Deus. Isso é muito importante porque começa a comunicar o valor que nós temos, que infelizmente no mundo em que nós vivemos é muito ignorado. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e se Deus nos fez, então Ele teve um propósito nisto. Você já se perguntou por que eu existo? É importante compreender a resposta disto. Por que Ele me criou? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz a palavra do Senhor: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós fomos criados por Ele e para Ele, para viver para a glória dEle. Em outras palavras, se é, portanto, quer comais ou bebais, essas são coisas mínimas, né? Coisas que a gente faz várias vezes por dia, não é? Beber. Não pense muito aí no comer ainda não. Vamos terminar o estudo primeiro, mas depois vai ter oportunidade de comer para a glória de Deus. Em Salmo 37, versículo 4, lá diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Lamentavelmente, às vezes as pessoas pegam a ideia que agrada-te do Senhor e aí Ele vai te dar o que você quer. Não é bem isto que o versículo está dizendo. Está dizendo que Ele, não coisas que Ele dá, mas Ele satisfará os desejos do teu coração. Em outras palavras, nada deve ter o seu amor mais do que a pessoa dele. Ele deve ser aquele que te satisfaz. Sim, Ele nos dá e tem dado muitas boas coisas para o nosso prazer, o nosso deleite aqui na terra. Família, uma oportunidade de nos reunir num local como este. Porém, ele que é a fonte, é aquele que deve ser o nosso deleite, o nosso prazer. Na NVT diz: busque no Senhor a sua alegria. Pode comunicar para Ele coisas que você deseja, sim, mas é importante compreender que Ele precisa ser o nosso prazer. Poderia ser dito que o Senhor seja o teu maior prazer ou alegria. Aí eu pergunto, o maior prazer seu, eu não sei o que muda assim, mas está acontecendo. Eu te pergunto, o Senhor é a fonte da sua alegria? Mais do que
dinheiro, o sexo, o futebol, ou seja, o que você queira colocar aí, um namorado, uma namorada. Você foi criado por Ele. Ele tem então um propósito para a sua vida. E aí, número 4, tem outra coisa aí muito importante quanto à nossa identidade, é que todos nós podemos e devemos responder: eu sou, e no meu caso, eu sou homem. E vocês, eu sou mulher. Deus nos fez a todos nós a sua imagem e semelhança, mas Deus também criou esta distinção. Foi do plano dele fazer esta diferença, e em Gênesis 1:31, depois de formar, aliás, eu dei 27 primeiro, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a humanidade, ele está falando aqui, homem e mulher os criou. O homem e mulher os criou à sua imagem. Então, no mundo tão confuso, é muito importante você compreender quem você é, biblicamente falando, neste dia da Bíblia. Deus diz que Ele fez assim, e aí no versículo 31, a Bíblia diz que viu Deus tudo quanto Ele tinha feito, e eis que era muito bom. Isso inclui homens e mulheres criados à imagem de Deus. Não é sem razão que, por exemplo, na sua identidade, lhe identifica como masculino ou feminino. Eu entendo que hoje em dia estão atrás de mudar essas coisas, e isso comunica o fato que nós vivemos num mundo confuso, mas até entre os incrédulos compreendem, a não ser que simplesmente abandonam a razão, compreendem que isto é importante quanto à nossa identificação, à nossa identidade. Tem diferenças entre os dois sexos, e tudo da criação de Deus é bom e foram planejados por um Deus muito, muito sábio. Nada mesmo do que o Senhor criou deve ser desprezado. E aí, depois disto, é importante você compreender também, em termos da sua identidade, compreender que o seu sexo não foi escolha sua. Nem foi sua escolha, nem você tem o direito de fazer escolha quanto a isto. E por isso, cada um de nós precisa aprender do Senhor o propósito específico dele quanto a: Senhor, o que você quer de mim como um homem? Ou para vocês que são mulheres, o que é que você, Senhor, quer de mim como mulher? E a resposta em geral quanto a isto
seria, para a maioria de nós seres humanos, é o desejo do Senhor que a gente se case e tenha filhos. No caso de Adão e Eva, no dia quando foram criados, Deus fez o casamento deles. Deus fez o casamento deles e ele viu que era bom. Ele disse a eles, ainda em Gênesis 1:28, em termos de... o fato é que, mesmo quando Deus criou os seres humanos, e antes de pecar, eles não foram criados para viverem independente de Deus, simplesmente a satisfazer a si mesmo do jeito que quisesse. Não, Deus os instruiu. Deus deu, por exemplo, a liberdade de comer de tantas frutas que Ele colocou lá no jardim. Acredito que até muitas outras que não temos mais, talvez tenha em outras partes do mundo. Só na sua casa. Mas aqui tem cajueiros que estão bem florados, alguns pelo menos. Deus disse a Adão e Eva, aliás, a Adão especificamente, pode comer à vontade, mas tem esta árvore aqui que você não pode comer. E como expressão do amor dele por Deus, ele deveria obedecê-lo e dizer: Senhor, você me deu muito mais do que eu preciso, por amor a ti, eu não vou comer do fruto dessa árvore. Infelizmente, não ocorreu assim, não é? Desobedeceram a Deus. Mas outra ordem que o Senhor deu a Adão e Eva se encontra em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse, isto é, agora Adão e Eva: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus então disse que deveriam ter filhos e, além de terem filhos, deviam dominar, por ordem do Criador, dominar sobre o restante da criação. Esse domínio, obviamente, não era para ser um domínio de destruir o que Deus criou, mas de utilizá-lo como Ele deseja. Então, a palavra de Deus nos tem instruído quanto a quem nós somos. É de imensa importância que nós saibamos responder biblicamente: quem sou eu? Desde quando adolescente, criança até nós adultos, nós vivemos num mundo imensamente confuso, num mundo que tem em muito rejeitado a Deus e tem achado que tem direito, então, de escolher viver do jeito que quer. Ao passo que Deus nos criou. Se Ele nos criou, então nós precisamos buscar a orientação dEle quanto a como Ele deseja que vivamos. Talvez algumas dessas coisas que nós temos dito até aqui tenha causado certa revolta no coração de alguns de vocês. E se tal é o caso, então o lugar onde você precisa começar é chegando
a dizer a Deus: Senhor, eu estou vendo que você me criou, e você tendo me criado, você tem o direito de dizer como eu devo viver. E eu não tenho te amado de todo o meu coração. Eu não tenho vivido uma vida nem de buscar saber do Senhor como você quer que eu viva. E se tal é o seu caso, deve conversar isso com o pecado. Porque eu acho que nós demonstramos muito claramente, para iniciar, que você não é Deus. Você não fez os céus e a terra. Você não fez a água. Você não fez as plantas. Você não deu vida a si mesmo. Se você era dono mesmo da sua vida, você deveria poder impedir que morresse. E se Deus criou você, então Ele merece que você viva para a glória dEle. Ele merece o seu amor. Ele merece que Ele seja o prazer da sua vida. E aí temos procurado estabelecer essas coisas. Se você ainda não tem até hoje reconhecido o seu pecado contra o seu Criador, se você não tem, então chegado a Ele dizendo: eu creio que o Senhor mandou o seu Filho Jesus aqui a este mundo para sofrer e morrer o castigo que o meu pecado merece. Quão bom seria hoje você ser salvo em Jesus. O que o seu pecado merece, a Bíblia diz, é o inferno, o sofrimento para sempre. Mas Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para sofrer e morrer na cruz do Calvário, para que todo o que nele crê, todo aquele que confia nele, tem a vida eterna. Já tem agora e é para quando partir desta vida, como Paulo diz, está com Cristo, que é incomparavelmente melhor do que a vida aqui na terra. Finalizando, então, quem é você? Você sabe responder biblicamente? Você entende, então, que não é Deus? E assim não tem o direito de mandar em sua própria vida como que você fosse Deus? Se você tivesse feito a si mesmo, se você pudesse impedir a sua morte, aí você seria Deus e poderia escolher viver como quer. Você faz escolhas, sim, e nós somos responsáveis por estas escolhas, mas nossas escolhas sempre têm consequências também. E se nós ignorarmos a Deus, o castigo, a consequência disto será grande. Você entende que não é um mero animal, e sim que foi criado à imagem de Deus. É triste no mundo que nós vivemos hoje, muitas vezes maltratar um animal diante da justiça, devo dizer, da injustiça dos homens. Muitas vezes maltratar um animal, que eles nos chamam de animal também, eu sei, mas maltratar um cachorro, um gato, em termos de como os homens aplicam a lei, hoje pode dar um problema pior do que
matar um ser humano ou abortar um filho. Nós não somos meros animais. Nós vivemos em dias quando a vida é muito desvalorizada. E dentro, então, das criaturas feitas por Deus, à sua imagem e semelhança, Ele fez a distinção dentro da humanidade de homens e mulheres. Eu orei por alguns anos pedindo uma esposa, acreditando que eu precisava de uma. E posso lhes dizer que muito do que eu sou hoje em dia é devido à resposta de Deus quanto ao meu pedido por uma esposa. Ela é a Diana, que Ele me deu para me auxiliar. Ela tem sido muito fiel nisto através dos anos. Ele nos criou diferente um do outro. É o plano dele para a maioria de nós, o casamento. Entenda, eu não estou dizendo que é o plano de Deus para todo mundo se casar, não. A Bíblia fala um pouco quanto a isto. Não é coisa a desprezar a pessoa que não se casa, mas se não se casa, não deve ser por um motivo egoísta de simplesmente viver aí à toa, sem responsabilidade. Não estou dizendo que todos que são solteiros e escolhem não casar, que este é o caso, claro que não. Mas às vezes pessoas escolhem não se casar e não ter filhos simplesmente por rebeldia contra Deus. E que não seja assim na vida de nenhum dos que se encontra aqui presente. Vamos baixar as cabeças em oração. Senhor, nós temos ocupado alguns minutos aqui dentro da Tua Palavra nesta manhã, procurando compreender quem somos e procurando compreender quem somos biblicamente falando. Isso deve afetar a maneira que nós vivemos no dia a dia. Se nós não nos criamos, nós não somos donos da nossa própria vida. Mas como a Tua Palavra afirma em 1 Coríntios capítulo 6, nós os salvos fomos comprados por preço. Este preço foi a morte de Cristo. Ele deu o que tinha de mais precioso, morrendo na cruz, para pagar um débito que Ele não devia. O débito era nosso, era meu. Mas o Senhor, por justiça e por amor, escolheu dar a vida. E te agradecemos por isto. E ao mesmo tempo, Senhor, nós oramos por aqueles que aqui se encontram, que ainda andam rebeldes contra o Senhor. Ainda não têm confessado a Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. Que até neste momento o Senhor os conceda o arrependimento e a fé no Teu Filho Jesus Cristo. E Senhor, nós que somos Teus, que nós possamos dia após dia ler a Tua preciosa Palavra, para aprender mais e mais aquilo que o Senhor
deseja que nós sejamos aqui neste mundo. Para que cada vez que o mundo se torna mais enganado, mais escuro, mais crendo nas suas próprias mentiras, que nós possamos no meio disto resplandecer como luz. E nós te agradecemos por esta oportunidade de gozarmos este tempo juntos aqui neste dia. Que nós possamos estar desafiando uns aos outros com amor e boas obras. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor William, obrigado.